Para alguns, ondas gigantes são pura adrenalina, mas para outros, só de olhar já dá medo. Existem lugares onde o mar perde o controle e cria ondas do tamanho de prédios, e só os mais corajosos ou loucos encaram. Enquanto isso, tudo é filmado. Agora se prepara, porque essas são algumas das maiores ondas já registradas em câmera. Tormento de Nazaré. E é ali que tudo começa. Nazaré, em Portugal, é uma praia famosa no mundo inteiro, pelo tamanho surreal das ondas que surgem em sua costa, como esse colosso de 18 metros, registrado em 2014, olha o tamanho disso. Mas o mais impressionante não é só o que aparece na superfície, e sim o que acontece lá embaixo. Sob o mar está o famoso Canhão de Nazaré, um enorme desfiladeiro submarino que chega a quase 4.900 metros de profundidade. Normalmente, quando as ondas se aproximam da costa, elas perdem força por causa do fundo mais raso. Só que em Nazaré é diferente. A profundidade se mantém por muito mais tempo e isso faz com que as ondas cresçam de forma repentina e assustadora. É exatamente por isso que tantos recordes mundiais de surf acontecem ali, como em 2011, quando Garrett McNamara surfou uma onda de 23,7 metros, e o mais curioso é como ele faz parecer fácil. Mas de fácil não tem nada. Depois ele revelou que o impacto da água parecia como levar uma tonelada de tijolos nos ombros. E se aquela já pareceu gigante, dá só uma olhada nessa. Surfada por Lucas Chumbo. Em fevereiro de 2017, entre outubro e março, ventos fortes vindos do Atlântico Norte criam ondas como essas, algumas ultrapassando os 30 metros de altura. Então, quando eu digo que o recorde atual gira em torno de 24 metros, dá para imaginar o tamanho dessa brutalidade. Esse é Rodrigo Cocha, que quebrou o recorde em 2018, ao surfar essa verdadeira parede de água. E, sinceramente, se fosse eu ali, nem chegava perto. Mas antes da gente partir para a próxima onda, já deixa o like e se inscreve no canal. Entre outubro e março, ventos fortes do Atlântico Norte formam ondas gigantes, algumas com mais de 30 metros. E o recorde atual de maior onda surfada chega a 24 metros. Esse é Rodrigo Costa, que em 2018 superou o recorde anterior ao encarar essa onda absurdamente gigantesca. Tsunami avassalador. Você pode até pensar que a força de uma onda gigante vem apenas da sua velocidade. Mas as imagens do tsunami japonês de 2011 provam, de forma chocante, que é muito mais do que isso. Após um terremoto de magnitude 9,0 na costa do Japão, a guarda costeira se deparou com uma parede de água colossal a apenas 5 quilômetros da costa. Mas como uma massa de água tão enorme surge de repente? Tudo começa no fundo do oceano, quando uma falha geológica se move bruscamente, elevando uma gigantesca quantidade de água junto com ela. Esse fenômeno é conhecido como frente de tsunami. Segundo estimativas dos próprios guardas costeiros, a primeira onda tinha cerca de 9 metros de altura, deixando-os sem alternativa a não ser tentar passar por cima. E quando parecia que o pior já tinha passado, veio algo ainda mais assustador. Uma segunda onda foi detectada a menos de 2,4 quilômetros de distância. O terremoto ainda sacudia o fundo do mar, gerando uma nova frente de tsunami ainda maior e muito mais destrutiva. Com uma força absurda, essas ondas avançaram cerca de 9,5 quilômetros continente adentro, destruindo tudo pelo caminho. Cidades inteiras foram arrasadas, vilarejos desapareceram, nada ficou de pé. O governo japonês estima que cerca de 5 milhões de toneladas de destroços foram arrastados para o mar. Os prejuízos ultrapassaram 300 bilhões de dólares. E o mais devastador de tudo, mais de 20 mil pessoas perderam a vida, enquanto outras 2.500 continuam desaparecidas até hoje. Uma tragédia que marcou o mundo e mostrou, da pior forma possível, o verdadeiro poder do oceano. Golfo da Biscaia. Localizado na Europa Ocidental, banhando a costa oeste da França, o Golfo da Biscaia é conhecido por suas tempestades violentas e por estar totalmente exposto à força do Oceano Atlântico. E mesmo em dias que parecem calmos, essas águas definitivamente não são confiáveis. Nem mesmo grandes petroleiros escapam do perigo.
E um exemplo disso é o navio-tanque Coral Rosa, que navegava em direção a Roterdã. Quando se deparou com uma onda gigantesca e extremamente violenta, o impacto foi tão forte que o navio foi lançado de um lado para o outro. E isso não é pouca coisa. O Coral Rosa tem mais de 30 metros de largura, praticamente o tamanho de um Boeing 737, sendo sacudido pelas ondas. Essas chamadas ondas traiçoeiras, também conhecidas como ondas assassinas, surgem a partir de ventos intensos que são verdadeiras paredes de água, capazes de atingir mais do que o dobro da altura das ondas ao redor. E o mais assustador, elas são completamente imprevisíveis, e mesmo que fosse possível prever algo assim, a pergunta continua: quem teria coragem de atravessar uma dessas? Eu definitivamente fico fora disso. Se você teria coragem, diga aqui nos comentários. Pânico no cruzeiro. Cruzeiros parecem apenas hotéis de luxo flutuando pelo oceano, mas quando o mar resolve agir, a história é outra. Este é o navio de cruzeiro Viking Sky, surpreendido por uma violenta tempestade na costa da Noruega. A bordo estavam aproximadamente 1.300 pessoas entre passageiros e tripulantes. Em meio à viagem, o navio perdeu potência e acabou ficando à deriva em condições extremas. Relatórios apontam que as ondas na região chegaram perto dos 18 metros de altura. Geralmente, esses navios são projetados com cascos largos, capazes de suportar o impacto das ondas, mas quando você percebe que a embarcação tem cerca de 30 metros de largura e está completamente fora de controle, o pânico a bordo se torna inevitável. Essas imagens foram registradas por passageiros a bordo e mostram a embarcação sendo sacudida com extrema violência. Mas o que veio depois foi ainda mais crítico. As ondas atingiram o navio, causando danos e empurrando-o perigosamente em direção à costa rochosa, o que tornou impossível o uso de barcos de resgate. Assim, os helicópteros passaram a ser a única alternativa. Ao todo, 6 aeronaves vindas de 5 países participaram da operação. Os passageiros foram retirados um a um, de forma contínua, ao longo de 24 horas. Mesmo com todo o esforço, apenas metade conseguiu ser resgatada nesse período. Felizmente, os motores voltaram a funcionar a tempo, permitindo que o restante das pessoas fosse levado para longe do perigo. Porta-aviões versus tufão. Porta-aviões enfrentando tufão já é outro nível. Ver navios lutando contra ondas gigantes é uma coisa, mas assistir a um gigante desses sendo engolido pelo mar é simplesmente absurdo. Por volta de 2008, o USS Kitty Hawk navegava pelo Pacífico Norte quando acabou entrando em um tufão, com ventos de cerca de 82 km por hora. Levantando ondas de até 11,5 metros de altura. Agora pensa, esses porta-aviões têm mais de 60 metros da linha d'água até o topo, e mesmo assim aquelas ondas monstruosas ainda representavam uma ameaça real. E vamos ser sinceros, não é surreal ver uma máquina que custou centenas de milhões de dólares, sendo sacudida como um brinquedo numa banheira, mas não para por aí. Se isso já impressiona, imagine um navio bem menor encarando algo parecido. Basta olhar para as imagens de um graneleiro, enfrentando uma tempestade na costa da África Ocidental, onde as ondas parecem engolir o navio a cada impacto. O vídeo foi publicado por um canal no YouTube que afirma que as ondas tinham cerca de 6 metros de altura. Pode até não parecer tanto à primeira vista, mas quando vem em sequência, com toda essa força o estrago pode ser enorme. E sendo bem direto, essas ondas parecem muito maiores do que apenas 6 metros. Realmente é assustador. Plataformas de petróleo. Trabalhar em mar aberto já é desafiador. Mas escolher viver em uma plataforma significa encarar algo ainda mais extremo. Não existe para onde fugir quando ondas gigantes vêm na sua direção. Um exemplo impressionante aconteceu na costa leste do Reino Unido, onde uma plataforma fixa no fundo do oceano, com cerca de 50 metros de comprimento, 30 de largura e 23 de altura, parecia enorme, até ser comparada com as ondas que a atingiram no dia de Natal de 2013. As imagens mostram o espaço vazio abaixo da estrutura, sendo completamente engolido pela água, praticamente da mesma altura da própria plataforma, indicando ondas que ultrapassavam os 20 metros. Naquela manhã, a força do mar foi tão violenta que acordou toda a tripulação.
Um despertar assustador, ainda mais no dia de Natal. E nem todas as plataformas são fixas. Algumas são flutuantes, como as semi-submersíveis, que permanecem ancoradas por sistemas de cabos, guinchos e tecnologia hidráulica, porque sem isso, ondas desse nível poderiam facilmente arrastá-las. Em 2015, durante uma tempestade com ventos de até 180 km/h na Escócia, o oceano mostrou mais uma vez seu poder, com ondas colossais subindo até o topo das estruturas. Sinceramente, eu não sei se eu teria coragem de trabalhar em uma plataforma. De Nazaré aos tsunamis que apagam cidades inteiras. Do Golfo da Biscaia a um cruzeiro enfrentando uma tempestade devastadora. Aos porta-aviões encarando tufões e plataformas de petróleo resistindo ao impossível. O oceano não é só beleza, é força, caos e sobrevivência. Se você chegou até aqui, se inscreva agora no canal, porque o que vem pela frente é ainda mais extremo. Valeu!